Fala aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer a medição das fases de energia da casa no Jarvis, que é essa parte aqui da placa onde tem as duas entradas dos carregadores de celular. Então, bora ver! No projeto, eu uso um Arduino Mega, por conta da quantidade de sensor que eu uso, né? Aí precisa de muitas portas e tal. Mas aqui eu estou usando um Arduino Uno para demonstrar cada parte de forma separada. Então, esse daqui é o circuito para identificar as fases de energia da casa. Eu demorei um bom tempo tentando outros circuitos, tentando fazer de outras formas. Pesquisei na internet e achei várias formas, né? Na verdade, tem muitas formas de fazer, principalmente ligando diretamente na tomada, com circuito com diodo e essas coisas. Mas depois de queimar uns bons resistores e LEDs, eu desisti. E aí deixei até passar um tempo até que eu um dia pensei que podia ser de uma forma mais simples ainda do que eu estava tentando, né? De uns circuitos mais complexos. Aí lembrei que o carregador de celular, ele entrega 5 volts na saída. Aí pronto, era a solução para os meus problemas. Aí montei esse circuito aqui, baseado no manual do componente PC807, que é esse CIzinho aqui. Ele tem 4 pernas e eu vou explicar exatamente como que ele funciona. Aqui no manual ele mostra um circuito básico de utilização desse componente. Como vocês podem ver aqui, é um circuito bem simples, é o mais simples que ele mostra aqui. E eu utilizei esse para fazer o projeto. Aqui, como que esse componente funciona? Ele tem um LED dentro dele. O nome dele, geralmente o pessoal conhece como optacoplador. Então ele é um invólucro aqui, né? Que tem 2 componentes dentro, basicamente. Ali dentro tem um espaço, né? Onde tem esses 2 componentes. De um lado fica o LED. Então o que acontece? Quando eu acendo um LED aqui, olha, ele emite luz. E aí do outro lado ele tem um transistor, que a base do transistor aqui é um sensor fotovoltaico. Então quando ele recebe energia luminosa, ele deixa a eletricidade passar. Então ele fecha o circuito e deixa a corrente passar por ele. Então ele, na verdade, liga. E aí a gente consegue fazer uma medição aqui, verificando se essa corrente está passando, se o circuito foi ligado. E aí a gente consegue fazer essa verificação. Aí você pode perguntar, mas por que eu não meço direto aqui na entrada logo? Por que eu não posso simplesmente vir aqui e verificar se já está passando corrente aqui no LED? Porque se vocês repararem bem, eu tenho de um lado passando corrente, mas do outro também. Então não faz sentido ter 2 lugares. Mas aí a ideia desse componente é você conseguir isolar os 2 circuitos. Esse é o principal objetivo, né, desse componente. Ou seja, esse circuito onde está o LED, ele fica completamente isolado onde está o restante do circuito. Então eles não tem nenhum tipo de comunicação elétrica entre eles. A única comunicação que tem é a luz do LED, vindo, né, do LED para o transistor aqui. Ou seja, qual é a vantagem então? Se eu tiver qualquer problema nesse circuito anterior aqui, aonde está o LED, ele não afeta o outro circuito, a outra parte. Então vamos supor que passa uma corrente muito alta aqui, queime, ou acontece qualquer problema desse lado, não afeta o restante do circuito. Então ele é como se fosse um isolador aqui, né, de circuitos. Então eu consigo gerenciar 2 circuitos com um componente só, entendeu? Então essa é a vantagem desse componente e por isso que eu usei ele. Por quê? Porque do lado de cá eu tenho o carregador de celular. Então quando o carregador tá ligado, ele tá passando corrente aqui. Mas vai que tem um problema no carregador, na minha rede elétrica, sei lá, e ele estraga aqui, queima, enfim, ele não afeta o restante do circuito. Eu vou lá e só troco, eu vejo que não tá funcionando e troco, entendeu? E outra coisa, caso esse componente queime também, eu só simplesmente venho e troco ele, né? Então tem isso também. Então essa é a vantagem desse circuito. Explicando o código aqui no Arduino, é bem simples, na verdade. Aqui no começo, a gente tem a definição dos pinos que estão no Arduino. Então, define aqui a fase 1 como pino 2, a fase 2 como pino 3 e o relé de fase, que é aquele lá que controla as fases da casa, né, no pino 4. Eu estou usando aqui um Arduino Uno, mas só para exemplificar. Aqui no setup a gente tem a configuração de saída serial para mostrar aqui no monitor, na comunicação, né, entre o Arduino e o computador. E aqui é a configuração dos pinos. O pino de relé é de saída, então eu configuro ele como saída. E aqui os pinos de fase, que são de entrada. Por quê? Porque os carregadores de celular estão mandando sinal. Então a gente vai ler esse sinal, se tem sinal ou não, né, no caso. E aqui embaixo é o loop normal dentro do Arduino. Aqui eu botei só para ficar melhor de visualizar. Todo esse bloco aqui é da fase 1. O controle, né? Verificação da fase 1.
e aqui da fase 2. Bom, explicando um pouco melhor aqui, a gente pega, na hora que ele começa a rodar, né? Lê o pino que tá a fase 1 e verifica qual o valor que a gente recebeu. Eu tô configurando uma string aqui só para mostrar aqui na saída serial, então vai ser só para visualizar, né? Aqui eu verifico que valor que veio nessa medição aqui da fase 1. Se for igual a low, que é baixo, é nada, né? É 0 ou 1, aqui no caso a medição é digital. Então ou é 0 ou é 1, ou é low ou é high. Se for low, que é 0, então o que significa? Significa que tá desligado, não tá passando corrente. Então o que eu fiz aqui, botei só uma regrinha também só para vocês verem o funcionamento. Mas se tá desligada a fase 1, o que eu preciso fazer? Eu preciso ligar o relé. Então eu mando o sinal ligando o relé, botando como high. Por quê? Porque aí ele vai trocar para a fase 2. Agora, se o sinal não for low, não tiver desligado, ele vai estar ligado. Então, se tiver ligado, ele só pega só a string aqui como ligada, para a gente mostrar ali na serial, e desliga o relé. Então, ele troca para a fase 1, né? Ou seja, a fase 1 está ligada, então eu vou usar ela. Aqui é a mesma coisa na fase 2, exatamente idêntico, a diferença é que eu não mexo nada no relé. Eu só verifico se ele tá com fase ou não. Tá sem fase, então tá desligado. Tá com fase, tá ligado. E aqui eu peguei os textos ali, né, que a gente definiu aqui, e eu tô printando, mandando na saída serial para mostrar aqui, a gente vê funcionando. Botei para guardar aqui meio segundo, tá? Então a cada meio segundo vai aparecer, para não ficar muita mensagem, né? Então de meio segundo aparece a mensagem aqui da leitura. Bem, pessoal, demonstrando aqui de forma rápida como que funciona o circuito, eu tenho aqui então onde está simulando aqui, né, a entrada da fase 1 e aqui a entrada da fase 2. Então aqui tem o circuito montado com o PC817, cada um de um lado. Na entrada aqui da fase, a gente tem um resistor de 820 ohms para ligar o LED ali, né, para limitar a corrente do LED. E na saída lá, aonde o Arduino vai fazer a medição, né, de cada lado, tem um resistor de 10 kΩ, que é um resistor de pull down para a gente conseguir medir. Então ele fica mantendo a saída lógica aqui como 0, só que quando está ligado, ele sobe e vai para high. Por quê? Porque o transistor deixa passar energia e aí ele mede como high. Então, simulando aqui, né, vendo ali na porta serial, se eu removo aqui da fase 2, ele já identifica como desligado. Coloco de novo, ele identifica como ligado. Se eu tiro da fase 1, aí ele vai fazer aquela verificação, ó. Não tem a fase 1, então eu vou ligar o relé para acionar a fase 2. E aí você vê lá que ele já identificou como desligado. Quando eu ligo de novo, ele troca o relé e desliga. E aí ele troca de volta para a fase 1. Lembrando que o código, o circuito e todas as referências estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se tiverem qualquer dúvida, podem mandar aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!